Veja no ICL Notícias, segunda edição. A nova era Trump começou. Presidente dos Estados Unidos toma posse e fala em deportar milhões de imigrantes. Returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. O presidente também vai desfazer acordos climáticos e aumentar a exploração de petróleo e gás. Drill, baby, drill. Trump prometeu ainda tomar de volta o Canal do Panamá, expandir o território americano e até fincar a bandeira dos Estados Unidos em Marte. To plant the stars and stripes on the planet Mars. E no Brasil, Lula diz que deseja êxito para o novo governo. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está começando e estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube. E também boa noite para você que chega pelo Rio Grande do Sul, pela Pop TV. Hoje, que é dia 20 de janeiro de 2025, um dia denso, para dizer o mínimo, para a gente. Muito boa noite, Chico Sá e Juliano Medeiros, que hoje e nas próximas 2 semanas vai estar junto com a gente aqui nas férias do Rodrigo. Juliano, bem-vindo. Um abraço para o nosso, Rodrigo, companheiro Rodrigo, que está de férias. E vamos que vamos. Os psicólogos dizem agora, a psicologia moderna, que essa segunda-feira é a pior segunda-feira do ano, porque ela pega exatamente a volta da maioria das pessoas, a volta à vida real, você volta endividado, você volta meio melancólico, porque não conseguiu ainda fazer ginástica nem nada. Mas, além dessa previsão da psicologia, a gente tem uma previsão na política internacional também catastrófica, né, Juliano? Acho que os psicólogos não estavam contando com isso, né, Juliano? Não contavam com o Trump. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, boa tarde, audiência do ICL. Que bom estar de volta com vocês aqui. Primeiro ICL em 2025, como o Chico disse. Que segunda-feira vai ser essa, hein? Olha, segunda-feira que já começou com a posse do Trump, que já está empossado lá no Capitólio. E daqui a pouco ele vai falar também com os apoiadores num estádio. E a gente vai trazer os detalhes a respeito disso. Deve ser muito diferente do que ele já anunciou até agora. Uma política forte contra a imigração, um discurso expansionista. Assim. Aí é que tem um pouco de muito perigo, né? O Rodrigo vinha falando aqui muito no tal do espaço vital, que é o espaço que o Hitler falava muito, que não bastaria a Alemanha, teria que expandir. Logo assim que o Hitler se impossa na Alemanha. Então, essa história que vamos até Marte, tudo bem, sobe um foguete ali de algum maluco, está resolvido. O problema é Canadá. Aí vai chegando mais para perto, aí manda uma missão para o Equador, vem outra para o Brasil e aí vai chegando na América Latina e mundo afora. O discurso hoje foi um misto de expansionismo, de racismo contra os imigrantes, xenofobia junto com o racismo, obviamente, uma coisa alimenta a outra, preconceito de toda forma, homofobia, o bom e velho imperialismo, a ideia de que o Império Americano pode se expandir para onde quiser, como bem entender, confirmando ameaças que ele já tinha feito antes da posse em relação ao Canal do Panamá, em relação à Groenlândia, em relação à ruptura com os acordos ambientais, tudo isso a gente vai repercutir aqui hoje, mas mostrando que não era só bravata. No discurso de posse, ele reafirmou todas as ameaças que ele tinha feito entre o período da sua vitória e a posse que se confirmou hoje. Em relação à imigração, ele quer começar amanhã. O aplicativo dos migrantes já está fora do ar, segundo o relato. O Brasil tem 2 milhões de pessoas lá. 2 milhões de brasileiros e brasileiras lá. O cálculo é que 1.400.000 estão
Assim, alguns ainda têm a parte dos documentos, mas caberia dentro do enxotamento do Trump 1.400.000 brasileiros. É muita coisa. O que mudaria, assim, é o impacto, seria o impacto no Brasil. E nos Estados Unidos, porque as pessoas estão integradas lá, a dinâmica econômica dos Estados Unidos, trabalham, são parte do sistema produtivo, não são pessoas que estão de férias em Orlando, né? Gente trabalhadora que saiu daqui para tentar uma vida melhor. Então, o impacto é grave. O Itamaraty ontem se manifestou, não sei se por meio de nota oficial ou através de algum porta-voz, expressando preocupação, inclusive, com o impacto dessa política migratória que tem como base, né, uma ideologia, vocês têm comentado isso aqui nos últimos dias no ICL, né, uma ideologia Make America Great Again, né, essa MAGA, né, fazer a América grande de novo, que tem uma base nacionalista altamente conservadora, uma ideologia que está por trás desse discurso, que conquistou, pelo menos nessa última eleição, a maioria do eleitorado dos Estados Unidos. As consequências, inclusive com votos de imigrantes, né, de pessoas que têm hoje direito a voto nos Estados Unidos, porque estão regularizadas, mas que vieram de outros países, engrossando esse discurso. Veja como são complexos os dias que a gente vive, né? No momento em que o mundo vive tantas incertezas, tanta insegurança, aqueles que conseguiram conquistar um pouquinho de estabilidade nos Estados Unidos graças à imigração, votando para expulsar seus irmãos imigrantes. Tem muitos especialistas alertando, a gente vai trazer aqui ponto a ponto, trazer alguns pontos desses discursos, alguns vídeos importantes para a gente analisar, mas tem muito especialista alertando para o quanto também falar sobre deportação de imigrantes, por exemplo, isso afeta inclusive os brasileiros, pode ser uma maneira de tentar ali fazer uma cortina de fumaça para encobrir algumas medidas econômicas que o Trump quer tomar também. Então, favorecendo o Vale do Silício, por exemplo, como a gente viu os grandes CEOs e empresários e bilionários de Big Techs ao lado do Donald Trump ali no Capitólio. Me chamou muito a atenção. Exatamente. Não foi só o Elon Musk. Aliás, Elon Musk que já discursou no estádio onde o Trump está se preparando para discursar também. O primeiro a discursar abriu foi o Elon Musk. Exato, a gente vai trazer daqui a pouquinho essa fala também, e não só essa fala, mas bem observado, viu, Gabi? Porque na hierarquia ali da mesa, da formação, do convite mais VIP, era essa gente aí das Big Techs que estava colada no homem. Vamos começar, então, trazendo pincelar um pouco do discurso do Trump no Capitólio. Ele foi empossado hoje, disse que está começando uma era de ouro e que os tempos de decadência da América acabaram. Então, um discurso extremamente nacionalista, para dizer o mínimo. Passou por anti-imigração, como o Juliano e Chico já destacaram também, desmonte de políticas contra o aquecimento global. E terminou até com a promessa de chegar a Marte, né? Um negócio, assim, que realmente chama muita atenção. Aqui a gente vai analisar um pouco essa fala inaugural do Trump, contar como é que foi a posse também. Mas antes, vamos ver primeiro o caráter messiânico que ele deu para esse discurso, quando ele menciona um atentado que ele passou durante a campanha eleitoral da presidência. Vamos assistir. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Lembra alguém aqui do Brasil? Totalmente. Aí é aquela parada, aquele clichê de Hollywood, né? Da jornada do herói. Passei por isso, sacrifício, atiraram na minha orelha e estou aqui para salvar a América. É toda a jornada do herói que está nesse breve roteiro aí que ele traçou. E muita gente que achava que não impactaria a eleição, né? Eu lembro que quando houve o atentado, logo na sequência, né, os desdobramentos todos, a investigação, quando se descobriu que o atirador não era vinculado ao Partido Democrata, nem nada do tipo, que isso poderia gerar algum tipo de consciência no eleitorado dos Estados Unidos para dizer, olha, realmente a violência não leva a nada, realmente este país está fora de controle, vamos impedir que o Trump e o seu discurso de ódio vençam a eleição. Quer dizer, é uma percepção de que
um pouco, talvez até ingênua, de que nós não estamos vivendo uma era onde as decisões eleitorais são tomadas muito mais pela emoção do que pela razão, né? Neste caso, Totalmente. venceu mais uma vez, né? Dentro de um roteiro que é um pouco extraordinário mesmo, né? Sim. O empresário que se torna candidato, que tem um programa de televisão, que governa o país, perde eleição, volta na sequência. Quer dizer, condenado. É condenado, né? Então, quer dizer, vai criando, de fato, uma aura, né, que impressiona e que vai para aqueles que estão buscando alguém que lhes pareça a expressão de um projeto, de algum tipo de saída para a crise que os Estados Unidos e o mundo vivem, até parece que faz sentido, né? Sim. Vamos chamar o Jamil Chad para a nossa conversa? Por favor. O jornalista Jamil Chad, que está com a gente hoje. Jamil, especialmente hoje, um prazer te receber aqui para ajudar a gente a entender esses novos tempos que vêm por aí. Boa noite. Gabi, boa noite, Chico, e acima de tudo, Juliano, meu irmão, muito bom te ver. O Juliano passou aqui por Nova York, inclusive, ele sabe tudo, eu não sei nem por que eu estou aqui. Até parece, Jamil. Jamil é um dos jornalistas internacionais mais experientes em cobertura, não só, né, de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Jamil, vamos falar um pouco dessas primeiras medidas? A gente trouxe aqui o primeiro vídeo, a fala inaugural, vamos dizer assim, do Donald Trump, mas a gente tem também as primeiras medidas, né? A gente fez até um esqueminha para colocar aqui na tela. Vamos lá, então. Primeiro, emergência nacional na fronteira sul do México, envio de tropas e reconhecimento dos cartéis como organizações terroristas, emergência energética nacional, controle da inflação com a ajuda da exploração de petróleo e gás, e também, em terceiro, a ordem executiva para acabar com censura governamental. Jamil, a gente falava também, e eu quero ouvir o seu comentário a respeito disso, sobre principalmente as medidas que são muito violentas contra os imigrantes e como isso também está encobrindo, né, esse discurso muito virulento contra os imigrantes, também encobrindo medidas econômicas que vêm por aí. Sem dúvida, Gabi. Então vamos lá. Primeiro, é um discurso nacionalista, populista de extrema-direita. Vamos deixar muito claro que é tudo isso. É um discurso, não é um discurso de união nacional, é um discurso agressivo, é um discurso que tenta, obviamente, romper com um establishment que, segundo ele não faz parte, né? Enfim, parece alguém que a gente conhece também, né? Passou 27 anos no Congresso e eu não faço parte disso. Mas, enfim, né? Tentando se apresentar como a pessoa da ruptura. Olha, esse pacote de medidas que nós vamos ver aí nas próximas horas, eles vêm com vários desses pontos. Por que emergência nacional? Vamos entender também essa questão. Emergência nacional é um pouco como a gente vê aí no Brasil. Quando você declara emergência nacional, você tem acesso a recursos que não estão no orçamento, você tem a possibilidade de fazer uma mobilização, inclusive de agências federais, que você não poderia fazer num tempo normal. Então ele faz duas declarações de emergência nacional. A primeira em relação aos imigrantes e duas em relação à energia. Nos dois aspectos, são duas ações nacionalistas. A primeira delas, em relação aos imigrantes, é fechar fronteira, é deportar muita gente, sem dúvida nenhuma. Talvez não tantos quanto ele fala no discurso, etc., porque inclusive tem uma limitação da própria economia de ficar sem essas pessoas, então tem esse aspecto. Mas o segundo ponto tem um discurso, vamos dizer assim, de energia, mas ele é, acima de tudo, também, na verdade, uma questão econômica e uma questão, obviamente, ambiental. O que quer dizer energia, nesse caso de Donald Trump? Petróleo. Né? Petróleo, petróleo e petróleo. Inclusive, uma das medidas que ele vai anunciar é barrar as novas concessões de parques eólicos. Imagina só, né? Barrar. E sair, claro, é outra medida, sair do Acordo de Paris mais uma vez. Então, é um amplo pacote que nós estamos vendo hoje de redefinição, não só dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos em relação ao mundo. Esse também é um outro aspecto fundamental. E só para completar nesse pacote todo, e por que eu digo que ele é ultraconservador, é porque junto com essas medidas nacionalistas, ele vem também repleto, obviamente, daqueles componentes menino usa azul, menina usa rosa. Vocês lembram dessa história, né? Nós tivemos aí no Brasil. Então, qual foi a declaração de Donald Trump? Na verdade, já desde hoje de manhã, que
nas agências federais, no Estado americano e nos militares, a partir de agora só existirão 2 definições de gênero. Opa, a gente teve uma interrupção na internet do Jamil, aparentemente, mas ele estava dizendo, a gente acompanhou essa fala do Donald Trump, só tem feminino e masculino agora. Meio Damares, né? Aquela coisa no Brasil extremamente Damares. Aquele discurso, aquela oralidade da goiabeira, né? Que era dele, que era dos americanos, a Damares que pega e tenta implantar aqui com o Bolsonaro. Essa parte, eu acho que não vai ser o triunfo que eles imaginam. O capitalismo americano é o capitalismo que mais adotou diversidade no mundo. Você pega até agora, quem aderiu aos novos tempos do Trump? O McDonald's, mais 2, 3 empresas. Eu acho que isso, na prática, no consumo americano, isso vai ser uma derrota para ele. Ele vai conseguir reverter a onda de diversidade, que é quase uma invenção dos Estados Unidos, do capital dos Estados Unidos, do dinheiro norte-americano. Então, eu acho que ele não vai conseguir reverter essa parada. São muitos anos de diversidade, de política de diversidade dentro das empresas e tal. Ele vai tirar de um lugar ou outro, de um comércio ou outro ali, mas não, eu acho que é uma derrota. Eu acho que ele pauta uma derrota dele nesse sentido. Ele sinaliza para a base eleitoral dele, né? Porque tem uma parte da base eleitoral que é muito reacionária, que é muito conservadora. Ele precisa sinalizar. A extrema-direita já há vários anos tem usado esse tema de gênero como um elemento mobilizador. Fizeram isso de forma coordenada já várias vezes. Agora, na eleição no Brasil, a gente viu isso também com a ofensiva da extrema-direita contra a população trans, né? Com aquela coisa do banheiro unissex. Então, é uma forma de coesionar uma parte da base social dos Estados Unidos e lembrar que, no caso dos Estados Unidos, tem um nível de autonomia dos estados para legislar que é bastante muito grande, maior do que no Brasil. Então, se por um lado o Trump, obviamente, tem uma agenda conservadora de restrição de direitos, de perseguição a minorias, etc., por outro lado, não é tão simples passar por cima de legislações estaduais, como, por exemplo, na Califórnia ou outros estados, onde há uma forte cultura progressista, como o Chico Sá disse aqui, muito consolidada na sociedade. Né? Então, mas ele sinaliza. Agora, uma coisa que certamente o Jamil vai poder analisar aqui retornando, é que, para além dessas sinalizações, o Trump traz um programa para a economia, para o Estado, né? Porque, claro, a gente sempre nos choca muito a forma intolerante com a qual a extrema-direita lida, né? Com a diversidade, com o outro, com as minorias ou com as maiorias minorizadas, né? Agora, para além de tudo isso, o Trump tem um programa econômico, nós vamos analisar isso aqui, com forte impacto, inclusive, sobre o Brasil, a América Latina e o mundo. Tem um programa para a questão ambiental, que está se convertendo num dos maiores dramas desse início do século XXI, e tem um programa para a gestão do Estado, ou seja, o Estado lá vai ser pensado a partir da lógica de garantir os ganhos dos bilionários. Esse programa, que eu acho que é o programa que, como disse a Gabi, está por trás, digamos, dessas falas megalomaníacas, de retomar o canal do Panamá, de comprar a Groenlândia, de anexar o Canadá, de perseguir minorias, mas por trás disso tem um programa que é impopular, um programa que, sem dúvida, é polêmico, é controverso, que divide a sociedade americana e que ele vai precisar de muita distração para colocar esse programa para rodar, né? O que me preocupa, na verdade, em relação a essas falas, é mais uma questão de como a população LGBTQIAP+, é afetada indiretamente por esse discurso. Então, aumenta-se, claro, existem, assim como no Brasil, né, os bolsonaristas e pessoas alinhadas à extrema-direita, os trumpistas também, que se sentem autorizados a não falar, mas atacar essas pessoas. E se aumenta, né, os crimes contra essas pessoas. Aqui no Brasil é uma questão gravíssima, então isso me preocupa também nesse sentido, até níveis de suicídio, que são muito grandes nessa população. Agora, Jamil Chad está aqui com a gente. Um dos pontos que ele ressaltou também na fala dele foi a respeito dos combustíveis fósseis, né, Jamil? O Trump, ele prometeu aumentar o consumo dos combustíveis fósseis e ele diz que esse é o objetivo, é baratear a energia dos Estados Unidos, combater a inflação. Essa foi a fala dele. E também diz que falou claramente sobre revogação de medidas ambientais dos governos anteriores.
comunicou que vai revogar medidas que estavam aí. Eu quero trazer a fala do Trump, na sequência eu vou devolver para o Jamil também poder comentar. Vamos assistir? That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Let me use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Aí, Jamil. Olha, a balançar da cabeça do Juliano foi o mesmo da Hillary, entendeu? Que ela também fez exatamente esse sinal num outro trecho do discurso. Então, de fato, por quê? Porque é um discurso do século passado, né? É um discurso que, obviamente, não entendeu, ou entendeu muito bem, porque... Perdão, não tem ninguém ali que não saiba o que está acontecendo, mas, obviamente, com outros interesses e interesses imediatos. O grande objetivo americano é romper, pelo menos é o discurso deles, romper com a dependência que o mundo tem, e principalmente eles também, em relação à China, à produção industrial chinesa. E, portanto, é hora de garantir que essa produção volte a ser americana. O problema, obviamente, é que a China já é a maior parceira comercial de 120 países pelo mundo, está presente, inclusive fisicamente, com a exploração de minérios, mas também com contratos de licitação de portos e vários outros elementos de infraestrutura pelo mundo, ou seja, retirar a China desse lugar que ela está hoje não vai ser algo da noite para o dia. O que os americanos estão dizendo é que, bom, vamos nacionalizar a produção industrial, vamos nacionalizar o abastecimento de energia, vamos fazer tudo o que for possível para romper essa dependência em relação à China. E aí, claro, não sei se vocês notaram, não há nenhuma fala, nenhuma frase de proteção ao meio ambiente. Não teve nenhum local nesse discurso qualquer tipo de referência ao fato de que nós já vivemos mudanças climáticas. Então, aquela história de você falar, não, eu vou resolver o meu problema aqui imediato, custe o que custar, inclusive o meu futuro. Né? Então, claro, essa é a grande preocupação com um modelo econômico absolutamente, eu diria, obsoleto. Agora, obsoleto não porque ninguém aqui sabe da consequência que isso tudo vai ter. É uma decisão deliberada de fazer isso. E isso é mais grave ainda do que a falta de conhecimento, obviamente. Só um outro elemento que eu queria trazer, Gabi, sim, que eu acho que aí sim toca talvez de uma forma muito profunda na própria identidade americana, que é a decisão que o Donald Trump vai tomar hoje de acabar com a nacionalidade para crianças de pais imigrantes sem documentos. Né? Isso é uma violência em relação à própria identidade americana, porque isso vai desde a Constituição dos Estados Unidos como sociedade. Né? Ninguém questiona, a pessoa nasce, ela é americana e ponto. Ninguém questiona se o pai e a mãe eram legalizados, viviam de forma regular no país. O que ele quer acabar, na verdade, é com quase com uma própria definição do que é ser americano. Isso também vai ter uma consequência muito profunda em termos jurídicos, porque, claro, isso está na Constituição americana. Então, ele acha, sim, que ele tem, e aí voltando, tentando englobar tudo isso que a gente colocou, ele acha que ele tem, por conta da vitória eleitoral, por conta do controle do Senado e da Câmara, e por ter um Supremo conservador, ele acha que ele tem, sim, um mandato para fazer uma reforma profunda na própria definição do que é esse país aqui. O problema é que, eu sempre insisto nesse número, 77 milhões de pessoas votaram por ele, mas 75 milhões
votaram contra. Nossa, Jamil, trouxe pontos importantíssimos nessa fala dele. Eu só queria, para não deixar passar, você comentou da reação do Juliano, Jamil. Acho que você estava falando daquela reação da Hillary Clinton quando o Trump falou que vai mudar o nome do Golfo do México, né? Acho que a gente tem aqui, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, que realmente chamou muito a atenção. Short time from now, Aí. we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president. Ela não consegue, né? Ela não segurou mesmo, né? Foi muito sincero o riso, porque, pô... Falar o quê, né, Chico? Falar o quê, né? Diante de uma constatação dessa. Tudo bom, Jamil? Que Agora, prazer. tem também o canal do Panamá, tem Marte, né? Tem um pacote de medidas que você Groenlândia, fala, tem tudo. Tem para todo gosto, né, Jamil? Que prazer te reencontrar. A vida sempre fazendo a gente se reencontrar aí nas nossas reflexões, querido. Bom. Voltando um pouco para a questão ambiental, Jamil, socioambiental, os Estados Unidos são o país que mais poluíram desde o início da era industrial, né? Hoje, 80% da produção de energia dos Estados Unidos vem de combustíveis fósseis, portanto, é um elemento fundamental para a economia americana, né? E aí tem carvão, tem petróleo, tem gás, né? Aliás, uma forma de exploração do petróleo altamente violenta, né? Que é a exploração por fracking, né? Que injeta uma série de produtos químicos para facilitar a retirada do petróleo, que no caso dos Estados Unidos está muito mais em terra do que em mar, e isso impacta de forma brutal o meio ambiente. Agora, a questão toda, Jamil, para além das consequências econômicas, políticas, nós temos um problema crônico da saúde pública dos Estados Unidos, que eles não têm um SUS como a gente aqui, né, Chico Salles, não tem serviço público de saúde, os custos com a saúde são custos altíssimos, 40% das pessoas nos Estados Unidos respiram ar de má qualidade por conta da produção industrial sem nenhum tipo de controle ou com baixíssimos níveis de controle. A pergunta que fica, Jamil, para você que conhece tanto de política internacional, já morou em tudo quanto é canto desse planeta acompanhando a política internacional, qual é a chance da gente ter países importantes embarcando nesse discurso negacionista do Donald Trump? Provavelmente a Europa não embarca porque tem uma legislação muito consolidada, mas qual é a chance de outros atores relevantes, como Índia, mesmo na América Latina, Argentina, embarcarem nessa loucura negacionista do Donald Trump? Olha, Juliana, é muito bom que você tenha colocado isso, porque, claro, a preocupação em relação aos Estados Unidos, uma saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris tem um impacto profundo, sem dúvida nenhuma, mas é um impacto também de modelo, né? Que esse é o impacto que muita gente começa a avaliar. Se a maior economia do mundo está dizendo adeus e vou ali cuidar da minha produção imediata de petróleo e poluir ainda mais e criar ainda mais confusão nesse aspecto ambiental, por que eu aqui no meu canto vou manter uma outra condução, né, da minha economia? Por que não facilitar, entre aspas, a minha vida aqui eleitoral, inclusive garantir a próxima eleição? Enfim, qual é o perigo de você ter esse modelo sendo replicado, claro, principalmente com líderes de extrema-direita. E aí, extrema-direita, como você fala, na Europa estaria mais consolidado a lei ambiental? Sim, mas a gente já está entendendo, e eu acho que é uma lição que a gente tomou aí no Brasil e toma em todo lugar do mundo, que assim como a democracia não está garantida e que a gente precisa lutar todos os dias por ela, aparentemente a questão ambiental a gente também vai ter de lidar todos os dias e defender todos os dias essas legislações. Então, sim, há uma enorme preocupação da ONU, que isso seja um efeito basicamente dominó, que você tenha Índia, por exemplo, que você tenha a própria Rússia, você tem vários outros países que digam, olha, não estou preparado ainda para dar o salto tecnológico e ir para as energias renováveis e eu vou ficar no petróleo porque, afinal de contas, aquele grande parceiro meu vai e ninguém faz nada, porque, claro, qual é o drama disso tudo? A impunidade, né? Não tem nenhum tipo de mecanismo hoje no mundo capaz de punir quem toma decisões que vão no sentido contrário. Então, claro, tudo isso é uma grande preocupação para a COP30, obviamente, não só pela ausência dos Estados Unidos na COP30 em Belém, mas também pelo impacto que isso pode ter de países dizendo: para que eu vou fazer um esforço? Para que eu, Arábia Saudita, vou
autorizar um acordo aqui que fale em gradualmente acabar com energia fóssil. Não quero mais, vou dificultar o acordo. Então, não é só aqueles que saem, não é só aquele que imita o modelo americano, mas aqueles que ficam e arrastam o pé. Eu quero aproveitar e trazer aqui, a gente estava falando do Golfo do México, né? Ele disse que o Golfo do México ia passar a se chamar Golfo da América, e eu queria trazer esse vídeo porque ele está falando que os Estados Unidos vão tomar o canal do Panamá de volta. A gente já citou essa fala aqui também do Donald Trump, mas acho que vale a pena a gente trazer esse trecho do discurso para a gente voltar a discutir, porque o presidente do Panamá também se pronunciou na sequência. Então vamos assistir o vídeo, na sequência eu volto com a nota. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Aliás, a relação dele com o presidente da China, né, o Xi Jinping, ele elogia o presidente, mas aí continua com essas questões com a China. É uma coisa, assim, bastante curiosa. Mas, para trazer aqui o posicionamento do presidente do Panamá, o José Raul Molino, ele divulgou uma carta depois da posse do Trump, depois dessa fala, então, portanto, dizendo que nenhuma outra nação do mundo vai interferir na nossa administração. A gente trouxe aí o título dessa reportagem do G1, justamente do presidente do Panamá se posicionando a respeito da fala do Trump. Chico. Não, que aí esse perigo que eu falei no começo do expansionismo e começar a colocar uma pata na América Latina, outra pata na América Central, depois pula para a África e vai fazendo um novo neocolonialismo sem limite. Aí é que está o perigo e a bela resposta do presidente do Panamá, né? Aqui não. É isso. Agora, eu tenho uma curiosidade. Vamos continuar no Panamá? Eu tinha curiosidade com o Jamil. Ele vou aproveitar a presença luxuosa dele. Ele ouve o Itamaraty, é o homem que tem muitas fontes no Itamaraty. Dá tempo, Jamil, mas essa rapidinho, que eu sei que o Jamil tem uma correria assim. Como é que eu vou negar o Chico? Como é que eu vou negar o Chico? Meu velho, que bacana. Jamil, esse festival todo de declarações, o que é que espanta o Brasil nesse momento, nessa segunda-feira? O que é que faz o Brasil ficar, devemos ter cuidado aqui, vem tarifaço, há preocupação em relação a, sei lá, vão tarifar o suco de laranja do Brasil, de Araraquara, mais precisamente. O que é que preocupa o Brasil via Itamaraty? Olha, aparentemente, Chico, a imediata. O que o Trump vai anunciar é um grupo de trabalho para estudar quais países vão ser afetados. Então, deu um certo alívio. Porque, de fato, a tarifa eventualmente pode vir, mas o que é que ele está dizendo? Pessoal, estou disposto a negociar. E aí, quem é que vem negociar comigo? Então, ele deu essa ação. No Itamaraty tem uma avaliação curiosa sobre essa questão da tarifa, porque se vier contra o suco de laranja de Araraquara, ou a soja do Mato Grosso, etc., né? Ou a soja, no caso, provavelmente não, mas os outros produtos podem entrar nessas barreiras tarifárias. Quem mais vai perder é, obviamente, o agronegócio, muito ligado ao bolsonarismo. Aí vão dizer, bom, calma aí, eles não eram amigos nossos? Como é que fica essa história agora? Então, obviamente, isso não interessa para ninguém, mas essa etapa da tarifa, ela foi um pouquinho adiada, um pouquinho, não está resolvida, obviamente. Agora, mais do que a questão tarifária imediata, Chico, a grande preocupação, tanto no Itamaraty como no governo brasileiro, é de que exista uma movimentação, e ela já existe, a gente sabe disso, para atrair Donald Trump para a eleição de 2026 no Brasil. Essa é a grande preocupação.
Esse é o que se fala muito no Itamaraty, no Palácio Planalto, etc., que, claro, vem justamente desses canais como Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Ela não entrou, ela entrou, etc. Isso, obviamente, a gente pode até discutir até que ponto é relevante. Agora, o que existe é, obviamente, uma tentativa de puxar todas essas pessoas, Steve Bannon, etc., para o cenário eleitoral em 2026 no Brasil. Essa é a maior questão, sem dúvida nenhuma, em relação ao Trump. Por quê? Porque a relação econômica entre os dois países, hoje, especificamente hoje, não vive nenhum tipo de crise. Não existe, justamente, crises comerciais entre Brasil e Estados Unidos nesse momento. E aí, claro, tem outro aspecto que o Trump é um empresário, ele vai ouvir dos outros empresários o seguinte: nós temos investimentos enormes no Brasil. Só para colocar em números, o investimento americano no Brasil é 3 vezes maior do que o investimento chinês no Brasil. Então, é muito dinheiro que essas grandes empresas têm no Brasil. Agora, você vai abrir uma guerra comercial contra um parceiro que tradicionalmente já viu que isso, obviamente, dá resultado, né? No caso, os americanos sabem que eles têm sempre resultados positivos no Brasil. Então, vamos ver aí, vamos aguardar. Da parte do Itamaraty, a grande preocupação, então, é a questão de 2026 e, claro, a questão ambiental com a COP30 esvaziada. Esse é um ponto. Do outro lado, a questão comercial, que pode vir ainda, mas hoje, pelo menos, teve passamos o primeiro dia, ou está passando ainda, pelo menos, o primeiro dia. Muito bom, obrigado. Jamil, obrigada por hoje, bom trabalho por aí. Jamil, que está trabalhando muito nos últimos dias, ainda tem muito pela frente. A gente se vê em breve, querido. Só começou hoje. Está começando, Jamil. Obrigada, querido, até a próxima. Valeu. Valeu, querido. Graças. Chico, Juliano, bom te ver. Valeu. Continuamos por aqui, gente, ainda trazendo outros trechos, que a gente já até comentou alguns, mas ainda não mostramos a fala do Trump. Por exemplo, sobre a declaração de emergência da fronteira com o México, que foi uma das primeiras ações do Trump, dizendo que os Estados Unidos vão deportar milhões e milhões. Então a gente vai trazer mais essa fala aqui, fica o alerta. Jamil Chad acabou de dizer que a principal preocupação são as crianças de pais imigrantes sem documentos, né? Eu achei isso, assim, realmente surreal, né? Ninguém questionar. Atualmente não questiona, né, se os pais eram de outra nacionalidade, não, e agora parece que o Trump quer rever até a forma como essas crianças estão nascendo no país. Vamos assistir? First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. Aí a fala do Trump sobre os imigrantes. Quer falar? Dessa parte da natalidade, assim, de impedir que se torne norte-americano o filho do imigrante, né, legal ou ilegal, isso é mudar toda a cultura americana. É mudar toda a música, tudo que aconteceu na música, nas artes, na própria política norte-americana. Então, assim, eu tenho dúvida se vai conseguir esse tipo de coisa. Tem muita bravata aí também, que a gente tem que separar um pouco, porque eu não sei se vai chegar, vai mandar um bocado de gente embora, mas chegar a esse ponto, eu creio que não. Porque os Estados Unidos têm hoje uma mão de obra gigantesca baseada no trabalho de imigrantes, né? Quer dizer, para além da crueldade que a Gabi mencionou aqui, imagina você ter uma geração de apátridas, crianças que nasceram num país e não podem ser registradas lá, os pais também não voltam, vão ser deportados. Quer dizer, imagina o impasse que isso pode criar. Mas vamos dizer que o Trump... Né? Claro, vamos dizer que o Trump não esteja nem aí para o futuro dessas crianças, que é aparentemente o que é o caso. Mas ainda assim tem impacto econômico, né?
deportar 2, 3 milhões de pessoas amanhã, que é isso que ele está prometendo, não é tão simples, né? Só no caso do Brasil, são 1.400.000. É muita gente, pessoal. O impacto disso é muita coisa. Paralisa os Estados Unidos de imediato também. Você pegar a mão de obra do campo, ela já vi contas que 50% eram de ilegais. Setor de serviços, eram né, ilegais. Garçons, motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus, professores, professoras. Quer dizer, muita gente. Né? Nós estamos falando aí, não é só, porque, claro, quando a gente imagina a situação do imigrante, a pessoa que sai do seu país para morar nos Estados Unidos, está passando por dificuldades ou está em busca de uma vida melhor, a gente sempre tem aquela imagem do imigrante que está ralando, que está naqueles serviços que supostamente os americanos não querem, né? Na limpeza urbana, ou no trabalho no campo, ou no setor de serviços, mas tem muito imigrante que ainda não está totalmente regularizado, que está integrado ao mercado de trabalho, que está trabalhando E o cara está buscando a documentação. Exatamente, que está trabalhando numa loja, que está trabalhando numa empresa, né, que presta algum tipo de serviço, às vezes, para o próprio Estado, né? E isso pode ter um impacto realmente incalculável para a economia dos Estados Unidos, né? A gente vai voltar a falar disso com certeza, porque é uma grande preocupação mesmo, Juliano, Chico. Eu quero aqui lembrar, para a gente continuar com o nosso noticiário e também com a cobertura da posse do Trump, que hoje tem entrevista no Chico Pinheiro Entrevista, na sequência. Então, quem está nos acompanhando pode permanecer com a gente. A partir das 7h30 começa o Chico Pinheiro Entrevista. E a entrevista hoje vai ser com a CEO e fundadora do movimento Black Money, que é a Nina Silva. Ela vai falar sobre o poder do sistema capitalista, da importância da inclusão de pessoas negras no mercado financeiro e como é o ambiente pela percepção dela. Então, a gente vai ver um trechinho de como foi essa conversa. Já voltamos a falar sobre a posse de Trump e as medidas do novo governo nos Estados Unidos. Vamos assistir a fala da Nina Silva. Vamos lá. Infelizmente, a gente não tem como hoje destruir o sistema capitalista não sozinha, né? A gente está aqui no ICL tentando libertar de maneira progressista para que possamos entender quando estamos sendo usados como mercadoria e o que valor é esse, né? Que valor é esse que você vai se dar e o que você não se deixa mais corromper. Então, para mim, hoje no mercado é muito específico. Eu não sou corrompida, não sou corrompível. Então, eu sei que até onde eu posso chegar. E tem determinados momentos que a gente vê que não dá. Mesmo que seja um ambiente que, olha, Nina, você é a primeira negra nesse ambiente, mas é um ambiente hostil, insalubre. E é um ambiente que tem que permanecer somente com esses homens brancos, porque a gente também não quer adentrar ambientes que sejam altamente tóxicos. A gente quer criar os nossos ambientes de fortaleza. Os nossos ambientes onde a gente consiga circular a nossa riqueza, a gente consiga circular as nossas capacidades, habilidades, serviços, mas de maneira justa, sem mais-valia. Então, para mim, é muito difícil num país onde 6 homens brancos, ricos, possuem a riqueza de metade da população. Importantíssima fala da Nina Silva, que a gente acompanha a partir das 7h30, então continua com a gente no Chico Pinheiro Entrevista e entra no grupo do WhatsApp também para você ficar por dentro de tudo sobre o programa antes de todo mundo. icl.com.br/Grupo do Chico, para sempre receber o link da transmissão também. E a gente volta a falar, a gente estava falando sobre imigração e sobre esse alerta que fez o Jamil Chad, gente. Heloísa Vilela está com a gente para comentar. Elo, um dos pontos aí muito, muito preocupantes, assim, que me chamou muita atenção é de como essa fala do Trump vai totalmente contra a Declaração dos Direitos Humanos, assim, básico, direito basilar, porque toda pessoa tem direito a ter uma nacionalidade, de acordo com a Declaração Universal. Então, isso me chamou a atenção, a gente quer te ouvir sobre esse dia que, olha, estamos digerindo. Boa noite. Nossa, que dia, boa noite. Não, eu queria só fazer uma pontuação aqui. Muitas das coisas que o Trump está falando não são possíveis de serem realizadas. Por exemplo, você negar a cidadania para uma criança que nasceu no país, não importa de onde sejam os pais, é impossível, está na Constituição. E quando foi a última vez que você viu uma mudança na Constituição dos Estados Unidos? É muito difícil. Claro, ele tem maioria na Câmara e no Senado, mas é uma maioria muito estreita, muito pequena. Se 1 ou 2 deputados ou um senador republicano mudar de lado, ele não consegue passar
uma medida como essa para modificar a Constituição. Então, o que eu acho que a gente vai ver é muita resistência na justiça. Hoje mesmo, enquanto ele estava tomando posse, tem um grupo de advogados que defendem causas humanitárias e civis que já entrou na justiça contra esse departamento que ele criou para o Elon Musk administrar. É um departamento que vai cuidar de reduzir o tamanho do governo, cortar ministério, cortar pessoal, cortar. E na justiça já está sendo discutido se é ilegal o que ele está fazendo, porque o Elon Musk entrou como se não tivesse dentro do governo, né? Ele é um cara que está de fora, mas está dentro. Não tem transparência nenhuma, as contratações ninguém sabe como ele está fazendo e já teria levado dezenas de pessoas das empresas dele para trabalhar nesse tal departamento. Então, eu acho assim que a gente vai ver muita briga na justiça. Vai ser a fronteira da resistência, vai ser justamente a justiça. E a gente tem mais alguns trechos para trazer aqui, Elo. De maneira geral, quero ouvir seus comentários também desse primeiro discurso do Trump, mas um deles que a gente falou bastante a respeito disso, mas ainda não trouxe a fala do Trump, a respeito das políticas de promoção da diversidade. Ele falou, enfim, são falas basicamente racistas, né? Falando de meritocracia para negros e brancos, afirmações ali bastante transfóbicas também, e falou sobre encerrar a política governamental de raça e gênero. Então, a gente vai trazer mais esse trecho aqui com a fala do Trump, ipsis literis. Vamos lá. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. A impressão de dar é voltar no tempo, né? Colorblind, não enxergar cores, só tem gênero feminino e masculino. Parece que a gente está ouvindo um discurso do passado. É o discurso do Ronald Reagan, nos anos 80, em todos os aspectos possíveis. É parecidíssimo. Elo. Bem-vindo ao passado, e eu acho que, para nossa grande tristeza, isso aí faz sucesso com uma boa parcela da população dos Estados Unidos. A gente não pode se enganar achando que os Estados Unidos são os eleitores de Nova York e de algumas cidades da Califórnia. Isso. Não são. Então, esse conservadorismo tem apelo popular, e não é à toa que Trump foi eleito, né, pela maioria dos votos populares. Não foi uma eleição assim onde ele possa dizer que ganhou, massacrou o adversário político, não. Mas ele ganhou sim com a maioria dos votos populares. Agora, foi um discurso hoje muito diferente do discurso que ele fez da outra vez que ele foi eleito, porque o discurso anterior foi assim pesado, macabro, cheio de imagens bem pessimistas. Ele falava de carnificina, uma coisa bem horrorosa. E dessa vez não. Foi um discurso horrível no seu conteúdo, mas com uma forma simpática, dizendo que vai ficar tudo uma maravilha, que o país vai voltar a ser a maior potência do mundo, que não vai ter para ninguém, que os americanos vão se orgulhar novamente do país que tem. Agora, se a gente olha para a imagem, né, do discurso dele, a gente vê ali na frente toda a turma da bufunfa, né? Os milionários americanos, os que mandam nas big techs. Então, esse é um governo de milionários para milionários. E, coincidentemente, hoje, a Oxfam soltou um estudo mostrando uma preocupação gigantesca com o que a gente tem pela frente. Porque eles falam que nos próximos 10 anos a gente vai ter os primeiros 5 trilionários do planeta. A concentração de renda só está aumentando. Em 2024, surgiram mais 204
bilionários no mundo. Então, assim, o terceiro mundo continua enviando dinheiro para o primeiro mundo. É aquela história, né? O colonialismo não acabou, o neocolonialismo veio e o primeiro mundo continua sugando do terceiro mundo, né? Do sul global, as suas riquezas. E esse pessoal só vai ocupar o poder para se tornar ainda mais rico, porque quanto mais rico, mais poder eles têm. Então é bem-vindo à era Trump. É isso que a gente vai ver. Lu, acho muito importante você chamar a atenção para isso, esse relatório da Oxfam Brasil 2025, trazendo dados sobre concentração de renda. A gente tem aqui uma arte a respeito desse assunto, a gente vai colocar aqui na tela. Então, em 2024, surgiram 204 novos bilionários no mundo. Os 10 mais ricos enriqueceram, em média, prestem atenção, tá, gente? 100 milhões de dólares por dia. Os bilionários, cerca de 2.900 pessoas enriqueceram, em média, 2 milhões de dólares por dia. Então, com a cotação atual, a nossa produção fez essa conta aqui. Quem recebe um salário mínimo no Brasil demoraria 650 anos para receber 2 milhões de dólares, Chico Sá. Teria que ser Matusalém, segundo a Bíblia. Teria que ser Matusalém, alcançaria, né? Mas, pelo visto, não se fabricam mais Matusalém no mundo. De nervoso, né? Claro. De nervoso. Agora, vocês... Por favor. Chico, você sabe o que o Trump fez no fim de semana? Na sexta-feira à noite? Não. Ele lançou a Bitcoin dele. Exato. A Bitcoin dele. Sim. O Trump Coin lá. E no domingo, no sábado, no domingo, lançou uma com o nome da mulher dele. Exatamente. Da Melania Isso, Trump. da Melania. E a plataforma Robinhood... Olha a ironia do destino. Robinhood, como se tirasse dos ricos para dar para os pobres, né? A plataforma Robinhood deu uma grana preta para a festa de posse do Trump e começou a vender a moeda dele. Claro. É isso, clube de meia dúzia de amigos. Claro. Heloísa, deixa eu te perguntar, um prazer te reencontrar aqui no ICL. Bom, nada diferente do que a gente viu no Brasil com Paulo Guedes e companhia. Turma com ativos em dólar no exterior e fazendo aqui política de desvalorização do real para ganhar grana nos paraísos fiscais, no Panamá, em outros lugares. Então, essa turma no fim do dia, né, Chico, Gabi, Elô, quer mesmo ganhar dinheiro. Mas eu queria comentar com você um aspecto, para você também aqui comentar com a audiência do ICL, que tem a ver com essa mudança de tom. Achei muito interessante que você trouxe, Elô, que o discurso do Trump 4 anos atrás estava muito marcado por essa guerra cultural, né? E que agora ele estaria, talvez, produzindo um discurso mais focado no projeto econômico, no projeto que ele pretende desenvolver para fazer a América ser grande de novo, como ele costuma dizer. Eu queria que você comentasse isso, se você acha que isso tem a ver com também o resultado que ele colheu daqueles 4 anos de guerra cultural, porque ele perdeu as eleições, né? Depois de 4 anos de guerra cultural, mesmo a economia dos Estados Unidos na época não estava mal, né? Os índices de desemprego estavam relativamente baixos, o crescimento econômico no governo do Trump não era um crescimento baixo, né? Mas perdeu a eleição para o Biden, assim como o Biden, que também ostentava bons números na economia, perdeu agora a eleição para o Trump, né? Então, qual é o limite que você acha que o Trump vai tentar construir entre o pragmático, a economia, a entrega, aquilo que ele vai querer fazer realmente para conquistar o eleitor americano não polarizado, vamos dizer assim, e a guerra cultural que ele tem que fazer para deixar sua base de apoio satisfeita? Olha, eu acho assim que o Donald Trump está muito claro no discurso dele e essa vinda do J.D. Vance como vice-presidente também reforçou muito isso, porque ele vem daquela área toda que perdeu os empregos quando os Estados Unidos perderam as suas grandes indústrias, né, as indústrias mais pesadas. Então, o J.D. Vance, ele vem dessa região e ele trouxe para dentro da plataforma, da campanha, muito clara essa necessidade de aproximação do trabalhador, da classe trabalhadora dos Estados Unidos. E é isso que o Trump está fazendo. E essa coisa dessa guerra, né, contra os LGBTs, essa coisa moralista e tudo, isso daí casa muito bem com uma boa parte dessa população também, que está se sentindo
perdida, sem emprego, sem possibilidade de emprego ou possibilidade de um emprego um pouco melhor. E fica tirando para todo lado, achando inimigo em qualquer parte. É muito fácil você potencializar isso. E é o que o Trump está fazendo de maneira muito eficaz, muito focada, né? É o que ele está mirando. Então, eu acho que a gente também não pode se esquecer que ele foi atropelado pela pandemia no primeiro mandato. E muito da derrota dele se deve à pandemia e à maneira como ele não gerenciou, né? Como ele deixou todo mundo morrer, como ele abandonou a população à própria sorte. Então, eu acho que se não tivesse havido a pandemia, dificilmente ele não teria sido reeleito. Sabe? Porque isso que a gente acha horrível, a coisa mais nojenta que ele está falando, que é esse discurso anti-imigrante, esse discurso moralista e que só existem dois gêneros, é o homem e a mulher, né? O feminino, o masculino, essa coisa toda tira voto para quem pensa que nem a gente. Mas a gente nos Estados Unidos, a gente que pensa como a gente nos Estados Unidos, não é a maioria, repito. Então ele sabe muito bem para quem que ele está falando. Agora, o que eu acho impossível ele conseguir fazer é recuperar a economia da maneira que ele está prometendo, de criar empregos na indústria, né, de trazer de volta indústrias para cá. Acho que isso é impossível. Não sei como ele vai resolver e, ao mesmo tempo, tirar os Estados Unidos dessas guerras, parar de financiar a guerra, né, israelense contra os palestinos, que ele diz que vai parar, a guerra da Ucrânia, né? O Zelensky não veio na posse, dizem que ele implorou para ser convidado e não foi. Então, como que ele vai tirar os Estados Unidos dessa grana violenta que ganha vendendo armas para esse povo todo e ainda assim gerar empregos e fazer a economia crescer? Então, eu não consigo entender como que ele está fechando a conta das promessas dele na área da economia. Eu acho que vai ser muito difícil, e aí esses são alguns discursos, né, Lu, que colam muito, inflamam a base, você citou aí alguns. Um outro também que chamou muito a atenção no discurso dele e que acho que mexe muito com essa coisa do sonho americano e tal, é a coisa de Marte, né, dele falar que vai fincar a bandeira dos Estados Unidos no solo marciano. O Elon Musk amou essa fala, claro, né, gente? Claro. Ele que vai comandar, ele, né? É claro, ele. no novo Departamento de Eficiência Governamental. É o nome do departamento. Moreira Franco dos Estados Unidos, que é agora o cargo do Elon Musk. Vai ser o Moreira Franco, o secretário de Gestão Eficiente. Eu tenho dúvidas ainda do que vai fazer o Elon Musk, viu? Porque parece um contrassenso. É o Elon Musk que se a história proporciona uma coincidência de o Trump governar nos anos 90, ele teria sido mandado embora de volta para o Rio do Sul. Porque teve um tempo que ele está sem a documentação completa. Porque ele entra com visto de estudante e a documentação fica incompleta. Então, ele poderia ser uma vítima do Trump se a gente volta um pouco no tempo e se o Trump tem aparecido nos anos 90. Mas o problema para o Trump, cá entre nós, não é o problema com os imigrantes em geral. O problema é com os imigrantes que não são brancos. Exatamente, são com os latinos. Negros, são com os latinos. Quer dizer, por trás dessa xenofobia toda tem muito racismo, né? Tem. Vamos assistir essa fala do Trump? Inclusive, a mulher dele é imigrante também, né? Não nos esquecemos. Bem lembrado, Elu. Vamos assistir, a gente volta a falar. Vamos lá. Builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Não teve a reação do Elon Musk aí, né? Fala, Elu. É horrível de ouvir, né? Assim, vamos realizar o nosso destino manifesto e colocar nossas estrelas e listas, né? Que é a bandeira americana. Ai, quem é que vai ganhar dinheiro com isso? O foguetinho do Elon Musk, né? Ele que vai fabricar o foguete. Agora, ele galvaniza a população porque ele sabe que o americano médio acha lindo essa história de conquistar os novos espaços, né? De colocar a bandeira lá e ser o país que chega primeiro e conquista. Os americanos, quem não conhece os Estados Unidos, se surpreende quando chega lá, porque os americanos têm bandeira dos Estados Unidos na porta de casa. É a coisa mais comum.
É normal isso. Então, esse ufanismo, esse nacionalismo exacerbado e esse medo. Eu dizia isso quando a gente estava na semana da eleição, que além do machismo, né, de várias coisas você pode falar sobre o Trump, mas tem uma coisa subjacente, subjetiva, que pega para a população dos Estados Unidos, que é exatamente essa ideia de estar perdendo o primeiro lugar, né, entre as potências mundiais, essa coisa de perder a hegemonia, o primeiro lugar da economia para a China. Isso tem um peso no imaginário coletivo da sociedade americana. É com isso que ele joga. É por isso que ele vai para Marte e botar lá a bandeira, entendeu? Que está muito simbolizada, né, nesse imaginário coletivo de fincar a bandeirinha ali em Marte. E se tem uma coisa coerente no discurso do Trump é esse, né? Porque ele vai extrair petróleo, vai aumentar a temperatura do planeta acima de 2 graus, vai jogar no lixo todos os esforços que estão sendo feitos para conter o aquecimento global, o planeta vai se tornar completamente insustentável e, portanto, é necessário explorar novas fronteiras fora do planeta. Quer dizer, se tem alguma coisa coerente nesse discurso do Trump, é a justificativa da necessidade da corrida espacial, mais uma vez, considerando o projeto que ele acaba de proclamar hoje, de abandonar todos os esforços para conter o aquecimento global, né? E eu acho que vale a pena a gente trazer também, falando em Elon Musk, né? Eu comentei que ele discursou durante os eventos todos, o Elon Musk estava ali discursando. Hoje, ele também discursou no estádio onde o Trump, daqui a pouquinho, vai discursar também para os apoiadores dele. Agora há pouco tinha uma banda, tem militares que vão desfilar lá e tal. Estou acompanhando aqui. O Trump vai assistir esse desfile militar na arena e está nesse lugar fechado porque está muito frio lá em Nova York. Mas o Musk discursou já nesse lugar e ele fez um gesto que eu vou só colocar aqui, não vou falar nada. Na sequência, a gente volta a falar a respeito disso. Vamos lá. Thank you. My heart goes out. Eu preciso falar alguma coisa? Não precisa falar muito. Não, eu só diria uma coisa. Eu acho que ele faz isso de propósito para ganhar publicidade, para todo mundo comentar, para todo mundo dizer será que foi, será que não foi, o que ele está fazendo, e virar assunto. Ele faz para virar assunto. E o Steve Bannon fez isso também, né? Porque é um gesto que vem sendo repetido em vários lugares ao mesmo tempo, então não é só uma coisinha ilustrativa, né? Ontem o Steve Bannon, na companhia do Eduardo Bolsonaro... O Steve Bannon deu para ficar... Ficou duvidoso. Não é uma coisa clara como o Elon Musk acabou de fazer. A gente tem as imagens, né? Vamos colocar enquanto a Elu tá falando. Aí, ó. Eu achei o do Bannon mais contundente, mais contundente, Elu, não? É porque você está vendo a foto. Você viu a imagem toda? Vi, eu achei também que tinha sido... Achei o Musk meio nazi, o outro eu achei nazi inteiro. Pô, mas o Musk, ele faz o movimento completo, né? Bate no peito e... Completo. Coisa bizarra. E o Steve Bannon fala, não, vocês aí da Alemanha que estão aí atrás, meio que apontando as pessoas, entendeu? O que eu chamo a atenção é essa multiplicação desse gesto agora, essa hora. O que é isso? É naturalizar? É para naturalizar, para as pessoas entenderem o que vem por aí? E o Bannon ainda fala que o próximo passo é a Alemanha. Gente, o que é isso? Porque tinha uma representação da direita alemã nessa festinha lá onde eles estavam e onde estava a turma lá do Bolsonaro. Mas né? é uma relativização, né, Elo, como você está mencionando, porque tem alguns valores que são valores muito caros, né, e que são também expressões da própria vitória, digamos, ideológica dessa coisa quase monolítica do que é a política dos Estados Unidos, né? As poucas diferenças que há entre democratas e republicanos em muitos assuntos. Mas esse era um que não tinha diferença. Todo mundo era, vamos dizer assim, tributário da importância do papel dos Estados Unidos no combate ao nazismo, na guerra, os esforços para construir aquela ampla aliança com Churchill, com Stalin, para combater o inimigo comum, quer dizer, a democracia, a liberdade contra o autoritarismo e o fascismo. Isso era uma coisa compartilhada entre todos os partidos, quer dizer, havia um certo consenso cultural até pelo cinema, pela arte, pela cultura, de que isso tinha que ser rechaçado em todos os níveis da sociedade. E agora parece que é uma coisa que começa a ser relativizada a cada momento, é uma coisa meio impressionante, né?
A gente fica até pensando de que lado os Estados Unidos ficariam na guerra se fosse hoje a Segunda Guerra Mundial, né? Porque da maneira como esse governo está se comportando é bem assustador, bem assustador. Elô, falando em assustador, a gente tem a série, né, os episódios do Ameaça Global. E a gente resolveu transmitir Ameaça Global, os perigos da nova era Trump, que a Elô gravou lá nos Estados Unidos. Acho que vale muito a pena a gente trazer o trailer aqui para a gente colocar em perspectiva com o Trump empossado hoje. Vamos assistir. The Democrats say, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for the wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work. Então, a gente vai transmitir às 8h30, depois do Chico Pinheiro Entrevista. Então, comentei, né? Hoje a gente tem Chico Pinheiro Entrevista às 7h30, depois do N2. Na sequência, você já pode ficar com a gente para acompanhar essa exibição especial, todos os episódios da série que a Elô gravou nos Estados Unidos e também acessando icl.com.br/Trump, ativando as notificações da sessão para ser avisado assim que a exibição comentar. Você também pode receber no seu WhatsApp. Elô, pode comentar um pouquinho desse trabalho que você fez, tão importante, especialmente agora, né? Eu acho que assim, o mais relevante é que ao longo dos episódios a gente conseguiu, através de algumas entrevistas muito importantes, mostrar o que está por trás dessa eleição do Trump, qual é a ideologia, a filosofia que estão orientando as pessoas que estão ali na cola do Trump, que são as pessoas que realmente influenciam o Donald Trump. Então, a gente conseguiu destrinchar isso de uma maneira que eu acho que ficou bem clara para as pessoas entenderem de onde vêm as ideias, né, que ele está adotando agora. Então, acho que é muito bom para a gente abrir o olho e entender o que está acontecendo. Super importante, Elô. Muito bom. Super importante. Eu quero também trazer aqui a fala do presidente Lula. A gente está falando tanto sobre como essa história toda vai afetar aqui o governo brasileiro, o nosso país. O presidente Lula se manifestou no Twitter, vou ler aqui esse trecho, ele diz o seguinte: em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas como comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. Bom, nada de diferente esperado do presidente Lula nesse sentido. É uma nota técnica, uma nota de Itamaraty ali. Tem um sopro diplomático, que é a posição do Brasil. A relação com os Estados Unidos sempre foi essa. E está tudo nesse Twitter, bem resumido. Talvez eu só não desejasse um governo exitoso, porque se o governo do Trump tiver o êxito que o Trump pretende, nós vamos pagar a conta aqui. O próprio Lula corre perigo em 2026. Agora, Heloísa, você que... mas é exitoso para o povo dos Estados Unidos, ele falou. É claro, é claro. Heloísa, deixa eu te perguntar uma coisa, você que passou tanto tempo, né, como correspondente nos Estados Unidos, muita gente falando do impacto do governo, da eleição do Trump, do início do seu governo para os Estados Unidos, né? Mas eu queria te perguntar um pouco quais os impactos que a gente pode ter aqui no Brasil, considerando que o Trump está anunciando uma guerra comercial com a China, né? Mas também uma série de medidas para a economia doméstica, o protecionismo, aumento de investimento público direto, cortes de impostos, já há analistas dizendo que isso pode gerar uma pressão inflacionária, aumento dos juros, com aumento dos juros lá, aumenta o juro aqui, quer dizer, os dólares tendem a ter um fluxo de ida para os Estados Unidos, para comprar títulos da dívida pública dos Estados Unidos. O que está se analisando já sobre os desdobramentos
da vitória do Trump para a nossa política doméstica aqui? Olha, eu acho que está o mundo inteiro em compasso de espera para ver quando sai o primeiro tiro da guerra comercial que o Trump está propondo implantar no mundo. Então, assim, todos os países já estão de sobreaviso, está todo mundo preocupado, especialmente a China, né, mas o Brasil também, e todo mundo vai procurar outras áreas, né, e outras maneiras de fazer comércio e ampliar ao máximo a sua pauta de exportação para outros países. Agora, isso vai ser um problema, mas vai ser um problema para os Estados Unidos também. Eles não conseguem desacoplar do resto do mundo da maneira como o Trump está falando, muito menos construir todas as indústrias e as empresas que ele está dizendo que vai construir. Não consegue. Agora, Heloísa Maria Vilela de Castro, tenho a minha maior preocupação é com aquela fila que estava na frente da cerimônia de posse. Eu acho que é dali que vem o maior risco para a sociedade brasileira, porque a gente já está vivenciando e a gente já é um laboratório da extrema-direita e do uso das ferramentas das mídias sociais como forma de chegar ao poder e manter o poder. A gente já é vítima desse ataque. A gente viu aí com a história do Pix. Não preciso voltar nessa história toda. Então, a gente é um alvo central desse laboratório. E é nessa área que eu espero que o governo preste muita atenção e a justiça haja. E o Congresso a gente não pode contar com ele. Mas a gente precisava estabelecer regras claras, abrir esses algoritmos e ter uma maneira de controlar esse fluxo que virá, já está aí, para assim, minar a nossa democracia. Então, economia é um problema? É, mas para mim esse é o maior problema. Para mim também, Elo, eu estava comentando aqui com a equipe antes da gente se reúne ali no programa, né, debate a pauta, eu também comentei a mesmíssima coisa, eles estavam do lado do Donald Trump. Só de cabeça eu lembro do Zuckerberg, da Meta, o CEO do TikTok, o CEO do Google, da Amazon também estava lá, Jeff Bezos, da Apple também, o Tim Cook. Então, assim, realmente, assim, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de bilionários ali, todos, né, sem exceção. Todos dessa área, todos das plataformas, do grande comércio digital. Aí é que está o perigo, aí é que está a ideia de achar que é nova colônia de novo. Aí é que está a parada. E o Brasil foi o único país assim, que enfrentou... Quer dizer, a Comunidade Econômica Europeia tem enfrentado porque criou lei, regulamentou e criou lei, tem enfrentado com multas bilionárias todos esses milionários ali que estavam sentados junto ao Trump. O Brasil, com o inquérito do Xandão, viu uma brecha e enfrentou também o Elon Musk, o X, ficou fora do ar por um mês, em torno de um mês. Então, o Brasil já tem esse histórico de ter enfrentado. O Lula chamou, via AGU, chamou uma reunião essa semana, não é? Com Google, com X, com o Facebook, com a Meta, com todos esses bilionários, essas empresas desses bilionários, essas big techs. Se eu não me engano, chamou a reunião já para quinta-feira. Uma convocação via AGU, que é... Quarta ou quinta, é. Quarta ou quinta. Então, ou se enfrenta isso, ou tchau. Tchau 2026. Eu acho que esse é um recado muito... é quarta-feira. Inclusive, é uma audiência pública, onde eles vão participar e o público pode participar. E eu até já me inscrevi, porque eu não vou perder esse debate. Mas é justamente para debater todas essas questões. Agora, a gente precisa muito mais do que debate. Acho que isso é bom para informar a população, né? Quem conseguir se informar através dessa reunião, e a gente, como canal que vai difundir esse tipo de debate, mas eu acho que a gente precisa de lei, a gente precisa regulamentar e a gente precisa aprender a enfrentar esses caras. Hoje teve uma reunião ministerial. Foi a primeira reunião ministerial do ano, que durou 7 horas, foi gigante. E esse foi um tema central da reunião, da discussão toda que aconteceu com todos os ministros de Estado, mais a presidente da Petrobras. Há necessidade de unificar o discurso do governo, tudo tem que passar
pela presidência, foi dito assim, mas a gente entendeu, né? Tem que passar pela comunicação da presidência, porque não é possível que uma medida que pode afetar muita gente, que é super benéfica, a extrema-direita... Então, isso, assim, o alerta tá mais do que dado e o governo está tentando se organizar para enfrentar isso de uma outra maneira, né? Tecnologia bem neutra, né? Falar nesse enfrentamento, o vídeo da Erika Hilton, né, da deputada do PSOL de São Paulo, não foi um pensamento de governo, mas foi uma boa resposta dentro da possibilidade, porque é óbvio que o vídeo dela não tem o impulsionamento, nem tem o favorecimento dos algoritmos. É ali na guerra, no que pode ser feito, orgânico, né? mas com um largo alcance, né, Juliana? Mais de 80 milhões de visualizações até ontem, no meio do dia. Deve estar perto de 100 milhões, se não deve ter batido já 100 milhões hoje. O que é muita coisa. Quer dizer, para uma iniciativa de uma parlamentar, não foi combinado, articulado entre os partidos, movimentos, imprensa progressista. Foi uma iniciativa unilateral, mas que teve um impacto muito positivo e mostra também a força, obviamente, que a própria Érica tem nas redes sociais, mas importante, um vídeo bem didático, bem explicativo, né? Esse tipo de iniciativa está faltando muitas vezes. Eu comentava outro dia numa outra roda de conversa como essa aqui, que a nossa turma, muitas vezes, a nossa turma do nosso campo democrático, gastando uma energia imensa, fazendo análise se a decisão do governo foi certa, foi errada, se tinha que ter recuado, se não tinha, etc. e tal, deixando de falar do que importa, que era denunciar as fake news, denunciar a desregulamentação das redes, né, apontar as fake news que estavam sendo difundidas à luz do dia por parlamentares. Quer dizer, e a gente, entre nós, gastando energia para perguntar se o Pimenta, se o Sidônio, se isso ou se aquilo. Então, realmente, às vezes, o pessoal perde um pouco de foco. E eu acho que o vídeo da Érica ajudou nesse final de semana a dar foco novamente naquilo que a gente precisa denunciar como democratas desse país, né? Sim, até porque eu acho que o governo, o Lula especificamente, o presidente, ele foi mais atacado do que como vítima da fake news e de toda a premissa que ele ia fazer a mudança do Pix, do que quem atacou. Inclusive por nós. Ficamos preocupados, é culpado, é o Sidônio, é o Pimenta, o governo não fechou a porta. A gente não falou do ladrão que entrou na casa, a gente falou do dono da casa que não fechou a porta. Isso. Perfeita analogia. Tudo bem que a comunicação está errada, mas você não pode culpar mais o dono da casa que foi roubado do que o ladrão, no caso o Nicolas. Eu queria aproveitar, porque Chico. não botou o alarme, né? Não botou o alarme, não se preveniu, pô. Eu concordo demais com você, Chico, demais. Só trazer o discurso do presidente Lula hoje, ele fez uma reunião ministerial, hoje enfim, a gente ficou, claro, imerso na posse do Donald Trump, mas hoje o presidente Lula fez uma reunião ministerial lá na Granja do Torto. Sim. E ele disse que em 2025 a gente pode corrigir aquilo que porventura a gente tenha feito errado. Então, já que a gente entrou nessa história, ele não falou do Pix, ele não citou nenhum ministro, mas ficou muito claro de quem ele estava falando ali. Ele disse que daqui para frente, toda portaria de governo vai ter que passar pela Casa Civil para não criar problemas para a presidência. Então, vamos assistir essa fala do presidente Lula, acho que tem tudo a ver com esse momento aqui da nossa mesa. Vamos lá. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte, daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. Elô, eu quero ouvir a sua avaliação, porque envolvem duas pessoas bem importantes aí, né? O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também o Rui Costa, porque ele fala sobre passar primeiro por uma outra instância de avaliação, que seria a Casa Civil. Então, eu quero te ouvir se você acha que foi, Elô, não foi um recado. Como é que você leu essa fala do presidente Lula?
Olha, eu acho o seguinte, a gente sempre tem que botar no contexto, né? E o Lula começou o discurso dele elogiando o trabalho que o Haddad fez na negociação da PEC da transição, na negociação da reforma tributária, etc, etc. Nesse momento ele falou no nome específico do ministro Haddad. E aí depois ele começou a falar desse problema da defesa da democracia, das fake news, como é que combate. E foi, então, nesse contexto que ele falou. Ele disse que nenhum ministro pode fazer uma portaria sem passar pela presidência, pela Casa Civil. Eu não acho que ele está dizendo com isso que tem que passar pela avaliação necessariamente do Rui Costa. Eu estou entendendo que é muito mais passar para que haja uma unificação do discurso do governo e olhar para cada portaria. Até o Rui Costa falou no fim da reunião, ele falou, portaria, decreto, instrução normativa, o que for, a gente tem que olhar e ver se ela vai afetar muita gente. Se ela for, a gente tem que construir o discurso em torno dela para evitar que as fake news cheguem primeiro. A gente tem que chegar primeiro, como muito bem disse o ministro Sidônio. Então, ele citou o Sidônio. O Sidônio disse na reunião que a alta velocidade com que a informação hoje em dia, né, organizada, chega à população é vital. Ela tem que chegar primeiro, senão esse espaço será ocupado pela extrema-direita, pelas fake news que querem deturpar tudo e qualquer coisa, especialmente na área econômica. Então, eu acho que foi nesse sentido. Eu vi muita gente dando manchete, dizendo que foi um puxão de orelha no Haddad. Na hora que eu vi o discurso do Lula, não me passou como um puxão de orelha no Haddad, tá? Me passou como uma avaliação do problema que o governo como um todo teve com esta portaria que acabou sendo desvirtuada pela extrema-direita. Então, uma preocupação daqui para frente, porque, como ele disse, agora a gente tem 2 anos pela frente que a gente não pode errar. A gente não tem o direito de errar, porque agora a gente precisa trabalhar para fazer com que a população veja o que a gente está fazendo, porque não está chegando para a população. Saiu até uma pesquisa da Paraná, pesquisas hoje, mostrando isso, né, que mais da metade da população nem sabe que o governo está propondo taxar os super ricos. Nunca ouviu falar. Então, é esse tipo de coisa. A população não está sabendo o que o governo está fazendo, o que o governo está produzindo e entregando. E isso precisa mudar, porque, como disse Lula, o que a gente não pode é deixar que o país volte ao horror do passado recente, né? Então, acho que foi nesse sentido. E cá entre nós, né, Elo, quem conhece a dinâmica ali da esplanada dos ministérios, da relação do presidente Lula com os ministros, ele não precisa puxar a orelha de ninguém em público, né? Ele certamente chamou os seus ministros, discutiu, teve até cobertura da imprensa relatando, né, supostas conversas que foram feitas para fazer esse ajuste de rota. Quer dizer, o governo não ganha nada com o presidente Lula fazendo qualquer tipo de crítica pública. Eu tenho certeza que não foi o caso. Deve ter reunido a equipe, ajustado. Acho que isso foi um sinal muito mais para fora, para mostrar que este episódio foi um episódio usado pelos adversários do governo para criar confusão, né? E acho que também para reforçar mais uma vez que o governo não está pensando em taxar nada, né? Quer dizer, teve até aí a iniciativa na semana passada de editar uma medida provisória, um pouco controversa, mas de qualquer forma a versão que se consolidou, na opinião pública, pelo menos, depois do episódio, é que o governo, obviamente, não estava editando nenhuma medida com o propósito de mexer no Pix de ninguém, nem de taxar nada, né? Mas o fato dessa batalha ter sido concluída, vamos dizer assim, com um recuo do governo, gerou sobre muitos ministros, apoiadores, a sensação de que talvez a gente tivesse perdido a narrativa e que, portanto, é necessário seguir reafirmando que o governo vai ser cuidadoso. Acho que a fala do presidente vai nesse sentido, aí não tem nenhum tipo de... eu acho que se teve algum recado ali, foi um recado para todo o conjunto do governo de que daqui para frente haverá um cuidado muito maior em centralizar o discurso. E eu espero que o ministro Sidônio consiga fazer isso, porque se não fizer, é um problema sério para o governo. Precisa resolver, precisa unificar o discurso. Muito bem. Eu quero aproveitar para trazer também, a gente estava falando aqui de extrema-direita e tal, né?
Semana passada a gente falou muito sobre Bolsonaro, queria ir à posse do Trump, mas não conseguiu porque o passaporte dele está retido aqui no Brasil. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, estava lá, postou foto, o Bolsonaro postou foto, né, dela, junto com o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o grande articulador da extrema-direita no mundo todo, né? Ele se presta muito a esse papel, mas eles não entraram no Capitólio para acompanhar a cerimônia. Isso repercutiu muito hoje, a gente colocou aqui a manchete, porque houve uma mudança de última hora no itinerário da posse e boa parte dos convidados, acho que não coube ali, não pôde ser acomodada na rotunda do Capitólio. E a comitiva, incluindo o Eduardo, a Michele, foi deixada de fora. Então, ela postou viram pela TV, né, numa salinha lá, né? Gastaram o dinheiro Pois é. Nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para essa palhaçada. Postou foto nas redes sociais. Para fazer uma foto de Instagram. E usar smoking, né? Que pô. É sempre a oportunidade que ele tem de usar smoking. Esse povo só dá prejuízo. Vamos dar uma olhada nas imagens de... A Elô não sei bem. Só dá prejuízo, cara. A Elô me representa. Vamos dar uma olhada agora nas imagens ali da arena. Parece que o Trump está chegando agora. Ele está chegando nesse momento. Ao Vamos vivo? ouvir um pouquinho. Imagens Ao exclusivas vivo, do CL, com a sua equipe que está lá. Olha lá. Está ouvindo a banda, né, com a entrada do presidente empossado hoje dos Estados Unidos, Donald Trump, apertando a mão dos apoiadores. Está com o público no estádio, se não me engano, por volta de 20 mil pessoas nessa arena. Estão acompanhando. Também ali, ó, a primeira-dama junto com ele, com esse chapéu desde cedo, né? O chapéu meio anti-beijo, né? Ele vai o próprio... Meio anti-beijo, também um pouco, parece assim, meio vestida de preto, né? Parece que tá em luto. O Trump tenta beijá-la, não alcança, né? Pô, não quero você aqui. Parece o Borghetinho, né? Aquele gaiteiro do Rio Grande do Sul. E ela, assim, eu achei Agora, muito... vocês sabem que... Diz, Elô, diz. Não, vocês sabem que depois do discurso de posse, ele foi para essa outra sala, onde tinha um telão, onde as pessoas que sobraram ficaram lá, e fez um outro discurso. Fez um outro discurso de improviso. E aí falou até muito da Melania, os conselhos que ela deu para ele, que não falasse das coisas polêmicas. Aí ele falou, não, mas vou falar sim. E aí começou a soltar o verbo dele, né, e falar as coisas todas absurdas que lhe passam pela cabeça, né? Aí falou que afirmou novamente que a eleição de 2020 foi roubada, que o Biden perdoou um monte de gente, um monte de lunático, que aquela CPI que investigou o 8 de janeiro apagou as provas todas da inocência dele, que isso é um absurdo. Nossa, mas ele falou. Falou até não poder mais, aquele monte de absurdo. E a gente ouve por dever de ofício, né? Serão 4 anos desde emocionantes. cedo acompanhando essa posse. Elô, obrigada por hoje. Um beijo, querida. Em breve estaremos juntas de novo falando sobre o que vem daqui para frente. Até amanhã, pessoal. Boa noite, querido. Você comentou do beijo, né? Foi uma cena que chamou muita atenção, aquele beijo meio esquisito, porque não dá, né? Porque tem aquele chapéu gigante. Que, só para não deixar o pessoal curioso, porque eu comecei a falar, não terminei, então, para não contar a fofoca pela metade, na hora da foto também, junto com o Joe Biden e a antiga primeira-dama, né, agora primeira-dama é Melania Trump, também ela ficou com o chapéu, assim, cabeça baixada, foi uma foto super esquisita, assim, não teve um sorriso, estranha, né? Não teve nada. Foi, assim, uma posse estranha com gente esquisita. Totalmente. Bom, gente, vamos nessa, porque a partir de agora temos Chico Pinheiro Entrevista. A gente vai acompanhar agora a entrevista de Chico Pinheiro com Nina Silva, que a gente até transmitiu um trechinho agora há pouco aqui também, a fundadora do movimento Black Money, CEO e fundadora. E depois também tem mais. Na sequência do Chico Pinheiro Entrevista, a gente vai acompanhar a série completa Ameaça Global, os perigos da nova era Trump, que é uma série que foi feita pela Heloísa Vilela, então vale muito a pena acompanhar. A gente só tem essa série, muito importante isso, a gente só tem essa série para os assinantes do ICL. Então, hoje, excepcionalmente, vai estar aberto para todo mundo, vale muito a pena acompanhar. Não é todo dia que a gente tem conteúdo feito por Heloísa Vilela. Aproveita, e ela pegou cada personagem, né, sobre o universo do Trump, assim, que essa série dá a dimensão da vida real do americano diante do Trump.
Não é papinho nosso aqui, é outra história. E tem mais também, a gente está falando muito de economia aqui no programa, desde que começou o ano, na verdade. E novela do Pix, né, dólar, eleição de Donald Trump, enfim, está no centro do debate a economia e a gente vai trazer aqui, assim como trouxemos no ano passado, o mapa da mina de 2025 para a gente entender tudo que está em jogo e como a gente pode tomar as melhores decisões para a nossa renda, nosso bolso. Você, chiqueiro, que tem muitas economias acumuladas. Cara, lá em casa a coisa... Não perca. Não, inclusive, deve ser atualizado com criptomoedas, que o Eduardo sempre fala, e ver o que o Trump fez agora nesse universo aí. Chico, mas vale muito a pena pra gente, tá? Porque o evento é gratuito, vai ter análise, vai ter previsão para 2025 e a gente fica sabendo quais são as melhores oportunidades de investimentos para esse ano. No ano passado, vale a pena dizer que o Edu, ele acertou todas as previsões. Então, assim, evento gratuito. Ele saca muito. Que a gente pode saber onde investir o dinheiro. É no dia 30 de janeiro, anota na sua agenda, uma quinta-feira, 8 horas da noite. E você garante a sua vaga em icln2.com.br. Fica com... Pra gente que é de humanas, meu Deus do céu. Importantíssimo. Vou ver inteiro. Obrigatório. Vamos nessa, então. Agora a gente tem Chico Pinheiro Entrevista, Chico Sá, Juliano Medeiros. Um prazer ter você aqui com a gente. E vai permanecer nas próximas 2 semanas, férias de Rodrigo Viana, gente. Bem-vindo. Que vamos. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e, mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.